Audiobook Jus Resumos. Direito Constitucional. Aula 10. Intervenção e processo legislativo. Olá, concurseiros e apaixonados pelo universo jurídico. Sejam muito bem-vindos ao Jus Resumos, o seu canal direto ao ponto para entender o direito de forma clara e objetiva. Hoje, vamos mergulhar em dois temas cruciais do direito constitucional: a intervenção e o processo legislativo. Preparem seus cadernos e vamos juntos desvendar esses institutos. Iniciando nossos estudos, vamos falar sobre a intervenção. No contexto do federalismo brasileiro, a autonomia dos entes federativos é a regra. No entanto, a Constituição Federal prevê, de forma excepcional, a possibilidade de um ente federativo de maior abrangência intervir em outro de menor abrangência. A União pode intervir nos estados e no Distrito Federal, e os estados podem intervir em seus municípios. Essa intervenção é regida por alguns princípios fundamentais que você precisa ter em mente. Excepcionalidade. A intervenção é uma medida extrema, a ser utilizada apenas em situações específicas. Necessidade. Deve haver uma real necessidade para a supressão temporária da autonomia. Taxatividade. Os casos em que a intervenção é permitida estão expressamente previstos na Constituição Federal, conforme o artigo 34. O rol é taxativo, ou seja, não admite interpretação extensiva. Temporalidade. A intervenção é sempre temporária, visando restabelecer a normalidade. Lembre-se de uma observação importante: a intervenção segue sempre o fluxo do ente mais amplo para o ente menos amplo. A União pode, inclusive, intervir em municípios localizados em territórios federais. O artigo 34 da Constituição Federal detalha os casos em que a União pode intervir nos estados e no Distrito Federal. São eles: inciso I, manter a integridade nacional. Inciso 2, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. Inciso 3, por termo a grave comprometimento da ordem pública. Inciso 4, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Inciso V, reorganizar as finanças da unidade da federação que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior, ou deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas na Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei. Inciso 6, prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Inciso 7, assegurar a observância de princípios constitucionais como a forma republicana, os direitos da pessoa humana, a autonomia municipal, a prestação de contas da administração pública e a aplicação do mínimo exigido na educação e saúde. Quanto aos procedimentos da intervenção federal, o artigo 36 da Constituição Federal estabelece que o Presidente da República decreta a intervenção, especificando sua amplitude, prazo e condições de execução, podendo nomear um interventor. Esse decreto deve ser submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado em até 24 horas. Caso o Congresso ou a Assembleia não estejam funcionando, haverá convocação extraordinária no mesmo prazo. É importante notar que existe uma exceção em que não haverá controle político pelo Congresso Nacional, prevista no 3º do artigo 36, nos casos dos incisos 6 e 7 do artigo 34, ou seja, para executar lei federal, ordem ou decisão judicial e para assegurar a observância de princípios constitucionais. E sobre o controle judicial do decreto de intervenção? Em regra, por ser um ato de natureza política, não cabe controle judicial. No entanto, excepcionalmente, o Supremo Tribunal Federal admite o controle quando há descumprimento de normas constitucionais,
como exemplificado no MS 25.295 de 2005. A intervenção dos Estados em seus municípios, prevista no artigo 35 da Constituição Federal, também possui hipóteses taxativas. Inciso I. Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por 2 anos consecutivos, a dívida fundada. Inciso II. Não forem prestadas contas devidas, na forma da lei. Inciso III. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Inciso IV. O Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Aqui, aplica-se o princípio da simetria, ou seja, as constituições estaduais devem prever hipóteses semelhantes de intervenção nos municípios, observando os limites da Constituição Federal. A súmula 637 do STF reforça que não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em município. Agora, vamos mudar o foco e adentrar no fascinante mundo do processo legislativo. Podemos definir o processo legislativo como conjunto de regras, fases e atos que visam a produção e elaboração de normas jurídicas em nosso ordenamento. O artigo 59 da Constituição Federal elenca as espécies normativas primárias, resultantes do processo legislativo: emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções. Basicamente, temos 3 tipos de processos legislativos. Processo legislativo ordinário. Esta é a regra geral. Quando um ato for regulado por um processo diferente, a Constituição Federal fará menção expressa. Processo legislativo sumário. Deflagrado por solicitação do Presidente da República em matérias de sua iniciativa. A Câmara dos Deputados tem 45 dias para discussão e votação, e o Senado Federal, outros 45 dias. Em caso de emendas, retorna à Câmara por 10 dias. Os prazos não correm durante o recesso e não se aplicam a projetos de código. O não cumprimento dos prazos suspende as demais deliberações da Casa, exceto as que têm prazo constitucional determinado. Processo legislativo especial. Apresenta alguma peculiaridade específica, como é o caso da elaboração de emendas constitucionais, leis complementares, medidas provisórias e leis delegadas, que veremos em detalhes em próximos vídeos. E assim concluímos mais um resumo essencial para seus estudos de direito constitucional. Hoje, desvendamos os princípios e as hipóteses da intervenção, tanto federal quanto estadual, e tivemos uma introdução ao processo legislativo e suas espécies. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para você. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para não perder os próximos resumos. Deixe nos comentários suas dúvidas e sugestões de temas. Lembre-se, o Jus Resumos está aqui para facilitar sua jornada no mundo do direito. Até a próxima!